O Round Six, né, ele teve basicamente um impacto interessante, né, um impacto social e cultural, né, nas pessoas ali. Porque todo mundo viu aquilo, e é alguma coisa meio chocante, né, como é qualquer situação dramática, né, que as pessoas são colocadas contra a vontade ali e tal. E muita gente começou a fazer associações, né. Na segunda temporada, é interessante que você vai ter uma cena do cara que sobrevive na primeira temporada, que vence a primeira temporada, ele ganha muito dinheiro, ele quer ir atrás de quem criou o jogo, basicamente. Ele quer acabar com isso. Esse é o começo da segunda temporada, fala disso, né? Então ele vai querer ir atrás. E daí vai ter uma cena que ele vai conseguir encontrar alguém ali que representa esse sistema, já bem no comecinho, tá? E ele vai conversar com um porco de ouro, um porquinho de ouro, basicamente. Quando você tem aquela estrutura transparente lá no teto que fica caindo dinheiro, não é uma bola, na verdade, né? Não é um círculo, é um porquinho. Um porquinho que as pessoas guardam dinheiro, basicamente. E quando o cara consegue conversar ali com os representantes do jogo, ele acaba conversando com um porco de ouro, basicamente. Então é muito interessante essa conotação que é feita na série, né? Então, existe um dilema em relação à nossa sociedade. Tá? Você sempre tem esse dilema, né? Você sabe, todo mundo critica a política, todo mundo tem aversão a políticos, todo mundo sabe que a classe mais corrupta que existe é a classe política, basicamente. Mas, com exceção, claro, dos criminosos. E olhe lá. Né? E olhe lá. As organizações criminosas, não sei quem é pior, mas, de modo geral, a classe política ela é vista pela sociedade, né? Não que todo político seja bandido, né? Nem poderia dizer isso, porque eu estaria generalizando, mas essa classe específica ela é vista pela sociedade como um setor extremamente corrupto. Né? E mesmo você sabendo disso, a cada 4 anos, tá, você percebe que a maioria das pessoas se engaja para defender com unhas e dentes, com a própria vida, se for o caso, né, um líder político. Né? E é curioso como isso se repete. As pessoas têm memória curta e esquecem. Né? Então, é o que acontece a cada fim de jogo no Round 6, especialmente na segunda temporada, né? Quando as pessoas podem escolher se elas continuam o jogo ou não. Elas podem decidir se elas continuam jogando ou não. E ali você coloca um sistema democrático e as pessoas vão escolher continuar aquele jogo, mesmo que elas possam morrer no próximo dia. Então a gente tem um dilema sobre sobrevivência e moralidade, que é muito interessante. E o quanto as pessoas estão dispostas a sacrificar valores importantes, valores superiores, né, pelo interesse de poder, talvez, se não morrer, né, no jogo ali, ganhar um valor um pouco maior na próxima rodada. Então é uma realidade que acontece na segunda temporada. As pessoas elas acabam seguindo ali o jogo, né? Elas têm a possibilidade de escolher se elas continuam jogando ou não, né? Então, eu não lembro se a primeira temporada tinha isso a cada jogo ou não. Faz tempo que eu vi. Bom, você tem também um aspecto que é a chamada meritocracia, né? Que é aplicada no jogo. Se a pessoa consegue sobreviver,
Isso basta, basicamente. Não importa se aquela pessoa ela tem valores melhores ou piores, se ela é uma pessoa boa ou má, não importa, né? O que importa é a capacidade dela sobreviver no jogo. E a sociedade, até certo ponto, é assim. Ela tem esse aspecto também, né? Então, você tem hoje se dá valor ao indivíduo pela sua capacidade de conseguir prosperar na sociedade. E não o quanto aquela pessoa se sacrifica ou as dificuldades que ela passa para sobreviver. Enfim, os próprios. Como que eu posso dizer? As lutas, né? E o quanto ela ajuda outras pessoas, o quanto ela se sacrifica, né? A sua luta diária para sustentar a sua família. Não, se dá muito mais valor a um cara que conseguiu comprar lá uma Lamborghini, um Camaro, né, do que a outros valores, né, que são essencialmente mais nobres. Então isso é um aspecto do jogo também, né, essa meritocracia. No jogo, na série Round 6, você tem isso também. A pessoa que consegue se virar ali no jogo é a que acaba sendo mais importante. Não interessa o seu caráter, né? Então, você tem também um aspecto que acontece no mundo e acontece na série, que é a desumanização. O processo da desumanização. As pessoas deixam de ser consideradas humanas. Elas são transformadas em números. Né? E os próprios indivíduos ali, que são transformados em números, eles começam a enxergar as outras pessoas que estão junto com ela ali como adversárias, ou como se cada pessoa daquela representasse uma ameaça ou um prejuízo financeiro direto, porque quanto menos pessoas, mais dinheiro vai sobrar para cada um. Então, acaba que as pessoas começam a torcer para as outras morrerem. É um aspecto, né? Isso é um aspecto da desumanização. Então primeiro você transforma o indivíduo num número e você atribui a ele um valor financeiro. E se essa pessoa deixar de ser responsável por receber aquele valor, outras pessoas vão dividir o que era de seu direito, digamos assim, o que era seu. É um outro aspecto, né? A gente tem isso também no mundo, né? Até em empresas mesmo, as pessoas brigando para ter a posição da outra, o lugar da outra. É um famoso cobra comendo cobra, né? Como diz o ditado. Você tem também esse aspecto que é muito antigo, né? Desde das revoluções liberais, ou desde a Revolução Industrial, na verdade, onde você tem a exploração do trabalho, né? A exploração dos trabalhadores para priorizar grandes industrialistas. Então a gente caminha para esse sistema ruindo, né? Para isso desintegrar à medida que os trabalhadores, de modo geral, acabam não sendo mais necessários. E aí, para manter o estilo de vida, aqueles que então exploravam os trabalhadores, eles não vão precisar apenas fazer isso. Eles vão precisar controlar a quantidade de pessoas que vivem e que trabalham e consomem, porque a matemática das revoluções liberais, inclusive que levaram à abolição da escravatura, especialmente, ela foi a seguinte: menos escravos significa mais consumidores e mais trabalhadores nas fábricas. Claro, a escravidão é horrível, não tem nem o que ser dito, né? Então, mas o ponto substituíram a escravidão pelo sistema da Revolução Industrial,
Não porque eles eram bonzinhos, tá? Porque se dependesse das pessoas em si que praticavam, que se beneficiavam da mão de obra escrava, elas nunca teriam aberto mão da mão de obra escrava. Tá? Elas fizeram isso por puro interesse. Tá? O interesse era mais pessoas nas fábricas, a matemática da elite, né, principal ali, a elite político-econômica, ou melhor, a elite econômica que controla a elite política, que sempre foi assim, na verdade. O poder econômico é o maior que tem. Tá? Esquece isso de achar que o presidente só vai se criar se ele puxar o saco da elite econômica. É assim que funciona. Tá? Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Biden, seja Trump. Não tem outro jeito do cara se manter na liderança ou na representatividade. Ele precisa fazer isso. Tá? Porque, na verdade, o poder político está debaixo do poder econômico. Tanto é que primeiro acontece a revolução econômica e depois a revolução política. Tá? Perceba. E você ainda tem um poder que acontece antes, né? Que é uma revolução cultural e religiosa também. Mas isso eu não vou me ater aqui. Tá? Não vou entrar nesse ponto. Que acontece antes até. Uma revolução filosófica, uma revolução no campo das ideias. Tá? Depois você tem essa revolução econômica e a revolução política. E o sistema econômico é o sistema, precisamente, que mantém as pessoas escravizadas e endividadas. E o que é a economia? Na etimologia da palavra, economia significa normas do ambiente. As normas que regem o ambiente. Então, é a regulação ou o sistema que nos cerca. Tá? Eco, ambiente, nomia, normas. Tá? Então, a economia é tudo isso, basicamente. Então, quando se cria um sistema econômico, você está falando de um sistema de bancos à base de juros, você está falando de um sistema de venda de energia básica, energia elétrica, por meio de corrente contínua. Você está falando de distribuição de água de forma a conta-gotas e cobrando caro. Né? Claro, existem aspectos nisso tudo que precisam ser estudados, é feito todo um cálculo, tem engenharia, tem um aspecto positivo e necessário nisso tudo. Né? Mas também existe um aspecto do abuso que é cometido, o estudo desses privilégios e abusos, que são privilégios concedidos e abusos cometidos, que acabam levando à precarização da humanidade, da população como um todo, em favorecimento de um pequeno grupo que explora, com a concessão do Estado, de forma quase que exclusiva ou de forma literalmente exclusiva, aquele setor da economia. Então, a forma que você tem para sair disso é construindo um microsistema próprio. Tá? Você não tem outra forma de sair disso. Tá? É você criando literalmente um sistema próprio.